Olá, queridos irmãos e amigos. Vamos para a nossa meditação para este dia de manhã, este nosso domingo de culto. Vamos ler em Malaquias capítulo 3, dos versículos 16 até o versículo 18. Malaquias 3, de 16 a 18. Diz assim o texto sagrado: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos meditar, queridos, sobre o testemunho pessoal. Malaquias foi um profeta que viveu num tempo de apatia espiritual, um tempo de frieza religiosa. Era naquela época lá de Esdras e Neemias, quando o povo estava voltando do cativeiro, aqueles primeiros cidadãos que voltavam da Babilônia, e encontraram lá aquele pessoal que tinha ficado, os remanescentes. E era uma geração que praticamente não conheceu o templo do Senhor em sua plena atividade, em seu calor, não conheceu o reino em seu poder, aquele reino vibrante que era de Israel, com sua fama de poderoso entre as nações. Então era um povo que já nasceu praticamente, era uma geração que tinha nascido escravizada pela Babilônia, um povo que não tinha aquela noção de nação, de povo. Eles se consideravam uma raça. Era um povo esfriado por causa das dificuldades que passaram. A gente até tem aquele hábito de questioná-los, né? Porque o povo ficava questionando a Deus: para que ser religioso? De que vale a pena ser crente? E ficavam se comparando com os não crentes, se comparando com os povos vizinhos. Eles são ímpios, eles são normais e prosperam e trabalham e não tem problema. Por que nós não podemos? Por que a gente tem que ser fiel à igreja, tem que ser fiel nas contribuições, tem que ser fiel nos momentos de culto do nosso tempo? Não fazia sentido a religião no coração deles, porque foram 70 anos de reclusão, 70 anos sem igreja, o templo estava destruído. Eles nasceram então nessa época, era uma geração destituída do calor religioso. Então, quando Malaquias exerceu o seu ministério, as muralhas já estavam sendo reconstruídas. Provavelmente durante o seu trabalho, os muros já estavam restaurados, o templo já tinha sido reconstruído. Ele era um pouco diferente do templo antigo, até o livro de Neemias menciona que os antigos, os mais velhos, os que conheceram o templo antigo, até choravam quando via o templo novo tão diferente, tão menor, tão menos brilhante do que aquele primeiro templo. Então existia já o templo, já estava reconstruído, embora em proporções menores, com mais modéstia, mais adequada àquela sua realidade financeira que eles estavam vivendo, uma crise econômica muito importante. E foi nesse momento que Malaquias exerceu o seu ministério. O trabalho dele era restaurar o ânimo das pessoas, chamar a atenção das pessoas para que o mesmo Deus que fez aquela nação ser grande um dia, ainda os amava. O mesmo Deus queria que eles se restaurassem, se reerguessem,
porque estavam no caminho de receber o Messias, no caminho de receber uma nova dispensação, uma nova realidade de vida. Então, neste tempo, nesse trecho que nós lemos do livro de Malaquias, ele está mostrando que Deus reconhecia algumas pessoas com qualidades especiais. É claro que a gente sabe que, mesmo as pessoas estando distantes, afastadas, o templo começou a funcionar e existiam algumas pessoas que estavam lá alegres, estavam lá felizes, fiéis, colaborando, interessadas no trabalho da igreja, no trabalho do templo. Essas pessoas tinham uma qualidade especial, que nos faz pensar o que foi que aconteceu com elas, por que elas eram diferentes. É claro que essas pessoas que estavam firmes na igreja, elas vieram de algumas famílias, talvez poucas famílias, que mantiveram em seus lares os cultos, mantiveram uma devoção pessoal. Eram filhos de pais que amavam ao Senhor, que cantavam hinos dentro de casa, que oravam. Eles viam os mais velhos da família preocupados com o Senhor, interessados na palavra de Deus, buscando a orientação do Senhor. Eram filhos de crentes e que, quando viram a igreja voltar ao normal, eles se apresentaram lá felizes, alegres. É nesse trecho aqui que nós estamos lendo, no versículo 16, começa dizendo assim: eles falavam entre si, conversavam uns com os outros a respeito da palavra de Deus. Eles manifestavam a sua alegria de serem crentes uns com os outros. Não era para o público, que o público não queria saber. O grande público, a maioria das pessoas na cidade, estavam alheias à igreja, à religião. Eles não pregavam para os outros, pregavam para si próprios, com a sua alegria, com a sua vida, com o seu dia a dia. Eles demonstravam uns para os outros que eram um povo crente, era o povo de Deus, embora pequenos, poucos, dentro de suas casas, com seu convívio familiar, mantinham a fidelidade ao seu próprio Deus, ao Deus que os amava. Então o texto nos mostra que Deus observava essas coisas. O versículo 16, na segunda parte, diz que Deus tinha um memorial diante dele sobre essas pessoas. Ele atentava para o que estava acontecendo, para o que eles estavam fazendo no silêncio de suas vidas particulares, de suas casas. Deus acompanhava a sua devoção pessoal, o seu amor por Deus era observado pelo Senhor. É como se o Senhor tivesse um registro, um relatório a respeito de cada um dos crentes, de cada membro da igreja. Como se o Senhor registrasse em seu coração as suas atitudes, os seus momentos. Eram crentes especiais. Eram pessoas mais especiais que os outros. Nós sabemos que em João 3,16 nós vemos que Deus amou o mundo de uma forma especial. Esse mundo inclui todas as pessoas. Amou tanto que deu o seu Filho para a salvação daqueles que se convertessem. Mas aqui a gente vê que são aqueles que se converteriam quando ouvissem de Jesus. São aqueles que tinham um coração diferente. Então nós vemos no versículo 17 que Deus diz: eles eram para mim um tesouro especial. Eram pessoas queridas, mais que amadas, elas eram queridas por Deus. Deus tinha um olhar especial para eles, porque embora toda a adversidade, apesar de toda a dificuldade, apesar da falta de acompanhamento, às vezes pastoral, que eles sofreram, eles eram fiéis e demonstravam o amor que tinham pelo Senhor uns com os outros. Então,
o Senhor conclui com uma promessa. Um dia então eles verão novamente a grande diferença de serem crentes. O mundo inteiro vai ver novamente. Quando ele diz outra vez, ele está se referindo a muitos outros tempos, outras eras em que Deus era reconhecido, o valor de Deus naquele povo era reconhecido não só por eles, mas pelos outros, pelos não crentes, pelos vizinhos, referindo-se ao tempo de Moisés, ao tempo de Salomão, onde o reino brilhava e as pessoas diziam: aquele é o povo do Deus verdadeiro, do Deus dos céus. Então o Senhor faz uma promessa que um dia todos verão novamente a grande diferença em ser o povo de Deus. Um dia o mundo inteiro vai reconhecer a grande diferença entre o justo e o injusto, o que julga e o que é julgado, a grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Hoje é a grande diferença entre crentes e não crentes, fiéis a Deus e não fiéis. Crentes verdadeiros que não dependem de estruturas físicas, não dependem de estímulos externos, não dependem de grandes congregações, não dependem de outras pessoas, mas se mantêm fiéis ao Senhor a partir do seu próprio coração e a partir das suas atitudes, do seu testemunho, é que o Senhor julga o valor do coração de cada crente. Um dia, o mundo inteiro vai reconhecer a grande diferença entre os filhos de Deus e as demais criaturas de Deus. Então, que Deus abençoe a sua palavra ao seu coração, de modo que seja despertado em todos nós o verdadeiro interesse pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, de modo que o Senhor esteja catalogando em seu livro, em seu coração, as nossas pequenas atitudes que nos fazem tão diferentes. Fique com Deus neste domingo. O Senhor abençoe você e sua família. No nome de Jesus. Um grande abraço.